trazer um pequeno resumo sobre o que estudamos na aula passada. Iremos falar novamente sobre a divisão da história. De acordo com a visão clássica e tradicional, a divisão da história da humanidade é feita em 4 grandes períodos, também chamados de idades. São eles: Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Vamos começar falando sobre a pré-história. Todo o período que existiu antes da invenção da escrita é denominado pré-história. Assim, a pré-história corresponderia a um período da humanidade que abrange milhões de anos. Nesse momento, o homem aprendeu a viver em comunidade, a utilizar o fogo, a domesticar animais e a produzir alimentos, dando a origem à agricultura. Na pré-história, o homem criou a linguagem como meio de comunicação e inventou a escrita. Além disso, criou a pintura, a cerâmica e as primeiras organizações sociais e políticas. Também, como eu já disse a vocês, a pré-história está dividida em 3 períodos: o Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. O período Paleolítico, também chamado de Idade da Pedra Lascada, ele teve início há aproximadamente 4,4 milhões de anos e se estende a 8.000 a.C. O período Neolítico, também chamado de Idade da Pedra Polida. Esse período vai de aproximadamente 8.000 a.C. a 5.000 a.C. E o período Idade dos Metais, período que se estende de 5.000 a.C. até o surgimento da escrita pelos sumérios em 4.000 a.C. Tudo o que sabemos sobre a pré-história devemos aos fósseis. Fósseis são os restos ou vestígios preservados de animais, plantas ou outros seres vivos em rochas, como molde do corpo ou parte deste, rastros e pegadas. E também objetos encontrados nas escavações paleontológicas, que ocorreram principalmente a partir do final do século XIX, estendendo-se até os dias atuais, frequentemente apresentando novas descobertas. Agora nós iremos falar sobre a Idade Antiga. Vocês lembram que eu falei para vocês sobre a Idade Antiga ou Antiguidade, que era o período da história que é contado a partir do desenvolvimento da escrita pelos sumérios, mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. Isso vai até a queda do Império Romano do Ocidente, em 476 da Era Cristã. Dentre os fatos históricos deste período da história se destacavam a Antiguidade Oriental, que compreende a civilização egípcia, a civilização mesopotâmica e as civilizações hebraica, fenícia e persas, que nós também já estudamos. Falamos também sobre a Grécia Antiga, das origens do período arcaico, e também da Roma Antiga, que é o período romano, até a sua queda em 476. Olha para vocês verem, a divisão da história ficou bem organizado. Períodos da história: pré-história, período paleolítico, Idade da Pedra Lascada, período neolítico, Idade da Pedra Polida e Idade dos Metais, ferro, cobre e bronze. E vem logo após a história, que é dividida em idade antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea.